A dislexia é um transtorno de aprendizagem específico de origens neurobiológicas e caracterizado por dificuldades na leitura, escrita, soletração ou matemática. No entanto, pessoas com dislexia são frequentemente dotadas de talentos em campos como artes, ciência, engenharia e esportes. A dislexia ocorre em todas as culturas e idiomas do mundo. Nos Estados Unidos, 1 em cada 10 pessoas é disléxica. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Meu nome é Jonathan Mooney e é uma grande honra estar aqui. Todas as vezes que falo em público, sou muito sincero sobre como, para mim e para muitas crianças como eu, com diferenças de aprendizado, a escola é chata. É muito chata mesmo. Bom? Eu sou disléxico, tenho TDAH e querem saber? Eu tenho orgulho disso. Mesmo. Eu não superei a dislexia. Eu tenho orgulho de ser disléxico. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa comunidade. Eu não superei a dislexia. Sabem o que eu superei? Eu superei o desensino. Tá bom? Eu superei o mito de que existe apenas um modo de aprender e de que se você não se encaixa desse modo, você tem algo de errado. Vou dar um exemplo do quanto eu sou disléxico. Eu estudei literatura inglesa na Brown University, uma universidade da Ivy League. Estudei literatura inglesa e só leio em percentil 12. Alguém sabe o que significa? Significa que hoje, com 30 anos de idade, eu leio como alguém na 7ª série. Escrevi 2 livros e soletro em nível de 3º ano. Vocês estão olhando para alguém que soletra como um terceironista. Eu só aprendi a ler quando tinha 12 anos de idade. Fui rotulado com deficiência de aprendizado ou disléxico na 4ª série. Fui rotulado com TDAH, o que significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, na 5ª série. Abandonei a escola por 1 ano. Na 6ª série. Naquele ano, na 6ª série, aos 12 anos, eu tinha um plano de suicídio. Quando cheguei à 9ª série, eu ouvia 3 coisas a meu respeito diariamente. Eu ouvia que eu era um garoto burro. Ouvia isso quase todo dia. John, você é burro. Número 2, eu ouvia que eu era o garoto louco ou o garoto mau. E número 3, eu ouvia que eu era preguiçoso. Então, burro, louco e preguiçoso. Eu ouvi isso todo santo dia. Mas alguém da plateia já ouviu isso sobre si mesmo? Eu. Alguns de nós, né? Esse cara vai levantar as 2 mãos e um pé, né? Você sabe. Porque você sabe, estamos entre amigos agora, né? É burro, louco e preguiçoso. Porque você é diferente. Porque vocês todos são diferentes. Esta é a mensagem que nós recebemos do ensino tradicional. Ouvimos todo dia que só existe um jeito de ser inteligente. Isso é mentira! Tem muitos tipos de inteligência, mas na escola, muitas vezes, só tem um único jeito. Vamos ser sinceros, não é? Na 1ª série, se você soletra mal e tem a letra feia e não lê bem, adivinha do que te chamam? Burro. Te chamam de burro, eu sei. Eu sei que temos eufemismo para isso, eu sei que não me chamam literalmente de burro, eu sou chamado de aluno de risco. Ah, e tem a minha favorita, que eu sou um aluno especial, não é? Que vai para a escola no ônibus especial. Para assistir a aula especial. Quando não tem nada de especial em nada disso, não é mesmo, pessoal? Eu passei a vida toda ouvindo isso. Uma vida inteira perseguindo essa ficção de que se eu consertasse minha leitura, eu seria normal. Se eu consertasse minha soletração, eu seria normal, quando na realidade gente normal é chata. Não existe normal. Existe você. Existe sua inteligência única. Existem seus fortes, seus dons e talentos entrelaçados com suas dificuldades. Normal é um beco sem saída. DDA e TDAH, quando bem canalizados, não são anormalidades. São diferenças, são fortes, são dons, são talentos. Muito obrigado a todos por me receberem. Eu gostei muito. Obrigado. Sabe, o desafio em entender essa história é entender
a monumental negação de quem você é como ser humano ao ouvir que você é burro. Sabe, eu posso sentar aqui e falar a respeito, eu posso contar casos sobre crescer no maldito grupo de leitura e ler em voz alta e todas essas coisas, sabe, arranham a superfície do que leva um ser humano a apontar para alguém e dizer sua mente não funciona, ou você é mau. A tragédia real aqui é que muitas dessas crianças não apenas não são burras, mas são o oposto disso. Elas são a próxima geração de artistas e pensadores, inovadores e criativos. São o oposto de burros. Então, você não apenas é diminuído como ser humano, mas você é desconectado de sua identidade autêntica. A minha última escola era muito grande. Tinha, eu acho que, 1.300 crianças na escola, da 6ª, 7ª e 8ª séries. E eu apanhava o tempo todo. As classes eram tão cheias que eu nunca podia falar sós com os meus professores. E eles não me entendiam, então os meus trabalhos tinham nota baixa porque eu não escrevia direito por causa da minha disgrafia. Eu não entendia as questões por causa da dislexia e não prestava atenção por causa do TDAH. E comprava brigas perdidas com os professores porque eles não entendiam o que eu estava tentando dizer e nem pelo que eu passava. Você está sempre errada. Você está sempre dando um duro danado para acompanhar. E você sabe que tem alguma coisa errada, mas ninguém te ajuda. É uma coisa que você engole, engole, engole e é tudo muito doloroso e é uma coisa muito dolorosa ser confrontada com você mesma. Na 2ª série, quando eu comecei a ser diagnosticado, minha professora só me sentou um dia quando eu passava por tudo isso e ela me disse para parar de fingir. Aquilo foi uma viagem para mim, porque eu tinha só 8 anos e ia parar de fingir o quê? E ela disse que eu fingia ter um transtorno de aprendizado só para chamar a atenção. Eu acho que é um sentimento bem solitário, sabe? Você não sente que ninguém mais te entende. Ou então que entende o que você fala. Sei lá, é difícil falar sobre não entender uma coisa quando você não sabe por que você não entende. Sabe? Porque eu não sabia, eu achava que eu era burra, eu não sabia que tinha alguma coisa impedindo que eu entendesse, e eu era boa em algumas coisas, então eu consegui esconder e compensar, sabe? Por um tempo. A professora fala, vá até o quadro e soletre essa palavra. E eu fico apavorado, eu penso, eu não sei soletrar mesmo sem estar na frente dos outros. E você odeia ir para a escola a cada dia ser provocado porque você é considerado, sei lá, um dos fracassados da escola e eu não gostava. Olha, eu vou te falar, se for para leitura, não me escolhe. Se me escolherem para ler, eu dou um jeito de cair fora. Tipo, eu banco o espertinho da classe para fazer todo mundo rir e ser expulso da sala. Vocês, professores, nós não sabemos como chegar para alguém e dizer que temos um problema. Alguns de nós sabem, alguns de nós não. E às vezes, se você tem um aluno assim que falha e... Resumindo, por que você não vai até ele e pergunta se ele tem algum tipo de problema? O estresse desgasta e ser o tempo todo confrontada com suas partes mais... fracas é muito frustrante. Mas quando você não tem informação, quando não sabe como lidar, você só aceita e aceita e aceita. E é uma surra, você continua aceitando e aceitando e aceitando porque pensa, eu devia me esforçar mais. Na 6ª série, tentei suicídio. E foi bem sério. Eu fui admitido no hospital para ficar sob vigilância por algumas semanas. Eu desisti de tudo e parei de fazer tudo. Eu estava muito frustrado por não conseguir expressar o que eu estava pensando nos trabalhos e nas provas, em nada. Às vezes eu pego um livro que é exatamente o que eu queria ler.
sei lá, uma novidade, uma história, e eu quero muito ler e não consigo. E isso me mata, sabe? E às vezes eu choro, eu pego um livro e começo a ler e dói. E eu não vou acordar um dia e ler. Meu cérebro não está configurado para isso. Escola dos Amigos do Vale do Delaware, uma escola para alunos com diferenças de aprendizagem. Eu vou falar para vocês de novo um pouco mais formalmente o que é dislexia. Como estávamos falando ontem, tem a ver com a leitura, escrita e soletração. Não com o raciocínio. Tá? Não é a mesma coisa que uma dificuldade de aprendizado. Quando uma pessoa aprende a ler, tem uma parte do cérebro bem aqui chamada giro angular, que faz o trabalho de tradução, de pegar os símbolos e transformá-lo em sons. É aprendizado, mas algumas pessoas aprendem e essa área do cérebro se ativa muito rápido em suas vidas. Com 5 ou 6 anos, com um pouco de instrução, com um pouco de noção de como fazer, um pouco de prática, essa área do cérebro se acende. Há outras pessoas que não é esta área do cérebro que se acende, mas a área do córtex pré-frontal, o que significa que você está raciocinando para fazer isso. Você está se esforçando. Você está se esforçando para decodificar, mas outra área do cérebro está acendendo, partes aqui dos lados e daqui de trás também do córtex visual. Outras áreas do cérebro se acendem e não são tão eficientes quanto aquela outra, que é a área que processa tudo com mais rapidez e eficiência. Ele tenta ativar o máximo de áreas possível para processar aquilo, e isso consome literalmente, sensivelmente, 5 vezes mais energia para fazer a mesma coisa. Então, se vocês ficam exaustos quando leem, esse é o motivo. Lembrem-se disso, tá bom? Vocês se esforçam mais para um ganho menor, muitas vezes, que a maioria das pessoas à sua volta. Mas não é porque vocês são menos inteligentes que elas. Qual a diferença entre DDA e TDAH? O DDA pode ser concomitante com isso. Você pode ter os dois, tá bom? Existem pessoas que são apenas disléxicas. Existem pessoas que só têm TDAH. E existem pessoas que têm os dois. Acho que os números são algo como 21% dos disléxicos têm TDAH. E cerca de 30% do pessoal que tem TDAH tem dislexia. Há uma sobreposição. Pode falar. Uma pergunta. A dislexia pode afetar a sua escrita? Tipo, causar disgrafia? Muitas vezes, se você é disgráfico, é um sinal de que tem problemas para formar os símbolos. Eu conheço pessoas que são excelentes artistas e não conseguem fazer letras. É por causa da dislexia. É difícil. E às vezes, eu sempre digo, eu não sei como algumas pessoas levantam e vêm para a escola todos os dias. Eu não sei como vocês conseguem. A gente também não sabe. O quê? A gente também não sabe. Eu sei. A dislexia é muito pouco compreendida por quase todo mundo na sociedade, inclusive os alunos, que também não sabem o que causa sua frustração, suas dificuldades e simplesmente lidam com isso por anos, sem que ninguém lhes explique a base cognitiva e biológica de sua condição. Então, a maior dificuldade é emocional. A primeira coisa que temos de fazer é o que eu chamo de reabilitação acadêmica. Convencê-los de que o sistema escolar não vai acabar com eles. E dar-lhes a ideia de que são inteligentes, de que podem aprender a ler, de que podem funcionar num ambiente acadêmico e com sucesso. E sem alguém dizendo a eles o tempo todo que o que eles fazem não está certo, quando o fato é que o que os professores estão fazendo é que não está. Quando pais e professores estão dispostos a abrir um pouco a cabeça e não simplesmente dizer você precisa de educação especial e há tanta confusão sobre a dislexia, isso realmente pode ajudar a pessoa que tem isso a abrir as portas para que elas sintam-se bem. Nada é agradável quando você não está entendendo e não pode dizer e vai para casa como eu ia, desanimada de novo com mais um D carimbado na prova depois de se esforçar tanto.
entanto, você sabe que sabe a informação, mas não sai direito no papel. E eu não queria ficar presa numa simples caixa. Quem quer passar a vida inteira numa caixa? Então, eu queria brigar para me livrar daquele rótulo, daquele julgamento, só porque eu aprendia diferente. Eu era diferente e, portanto, se eu era diferente, a sociedade me considerava inferior. E eu sabia que não era. Qualquer disléxico sabe que não é inferior. Eles sabem que podem ser diferentes, mas eles têm que saber que podem encarar esse desafio e superá-lo. Palavras para tomar cuidado. Lutar com, afligido por, sofrer de. Esse tipo de palavra sugere... é tão terrível. É horrível. Eu não fui afligido pela dislexia, fui afligido por um sistema mal projetado, que esperava que eu fosse algo que eu não sou. E essas expectativas em minha realidade simplesmente não batem. Era como se o sol fosse explodir se eu dissesse em voz alta que eu leio mal. Tá? Meu nome é Ben Foss e eu leio terrivelmente. Ainda existe essa história de você precisa ser capaz de ler, e ler bem, e rápido, e soletrar, e escrever, e eu não concordo. Você precisa ler um pouco, eu admito. Tem que ser funcional para navegar pela internet, por exemplo. Se você chegar a esse ponto, ótimo. E não estou dizendo que a internet vai ser sua carreira, mas seria meu teste para dizer, você sabe o bastante, você consegue dar conta do resto. Você tem um espectro de aprendizado. Não é digitalizado. E a educação pegou uma janela muito estreita dentro de um longo espectro para ensinar. E se você tiver sorte, você encaixa nesse espectro. E se você estiver um pouco fora, você se vira, você consegue. E em algum momento, quando você está numa ponta ou na outra, te rotulam com alguma coisa. E a dislexia é uma das populares e DDA é outra. Eu não concordo em nenhum dos dois casos que alguém possa identificá-las como doença. No meu ponto de vista, você aprende fora, hoje aqui, nos Estados Unidos da América, desse espectro. Eu sempre gosto de chegar à raiz dos problemas, e a raiz do problema aqui é como se ensina, não como se aprende. É rotular, não o método de ensino, mas o método de aprendizado, quando o problema é o inverso. Então, nós estamos, na verdade, tentando consertar o efeito e não a causa. Se um aluno passa por muita frustração numa escola pública ou privada, pode preferir frequentar uma escola com um currículo projetado para alunos disléxicos. Vamos começar. Eu não teria... A Kildonian School, em Amenia, Nova York, usa um programa que enfatiza os pontos fortes de cada aluno. E também oferece tutorias diárias para leitura. Ou tentado. Apesar de existirem algumas dessas escolas particulares em todo o país, elas atendem apenas 1% dos alunos com dislexia. Por ele, àquela altura. Exportar. Emancipar. Edificar. Ótimo. Expedição. Isso. Efusivo. Essa aqui de novo. Efusivo. Isso. O que quer dizer? Bom, primeiramente, cada aluno da Kildonian recebe uma tutoria de cerca de 1 hora de método Orton Gillingham, que é uma abordagem sistemática, muito metódica, de ensinar os alunos a ler e a escrever. Eu sou tutor de disléxicos há 8 anos e nunca vi 2 crianças que fossem iguais em sua dislexia. Tem tantas partes que a compõem que, apesar de existir uma categoria chamada dislexia,
Eu não acredito que exista alguém disléxico. Acho que disléxicos podem ser do processo auditivo, da expressão verbal, da memória, de longo e de curto prazo. São diferentes. É como quando você edita um filme. Talvez tenha uma mesa de som, sabe? Uma mesa. São níveis diferentes. Nem os deuses imortais, nem os homens de vida transitória podem fugir a teus golpes. E quem por ti for ferido, perde o uso da razão. Tu arrastas muitas vezes o justo à prática da injustiça e o virtuoso ao crime. Tu semeias a discórdia entre as famílias. Tudo cede à sedução do olhar de uma mulher formosa, de uma noiva ansiosamente desejada. Eu tenho mais dificuldade para aprender que uma pessoa normal, sabe? Eu não consigo entender as coisas, mas eu leio bem. Eu consigo ler perfeitamente. Só que eu não consigo entender o que eu leio. Então, eu precisava de ajuda. Eu não conseguia ficar numa classe com 30 pessoas. Na escola pública tem muita gente. E é legal, sabe? É legal ficar com seus amigos e tal. Mas isso não funcionava pra mim. Eu não dava conta. Sabe, a dislexia é uma coisa séria. Pelo menos pra mim é uma coisa séria. E eu conheço muitos garotos que vocês chamariam de deficientes mentais ou de retardados. E não somos retardados. Não somos. Somos pessoas muito inteligentes. Muito bem. Então, como fica isso? Fica x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado dividido por 1 igual a 1. Nunca me entenderam bem, porque eu sempre fui boa em matemática. Matemática sempre foi fácil para mim. Era um passeio no parque, eu tinha maior facilidade. E na leitura, para mim tudo desmoronava. Então todos diziam: ela supera essa fase. Ela é tão boa em matemática, ela é tão boa com números, ela vai melhorar. E disseram isso por 3 ou 4 anos. E eu estava no mesmo nível que antes. E o ano estava passando e todos estavam melhorando e eu estava ficando para trás. Eu jamais li em voz alta. Não tinha jeito, porque sempre tinha uma ou outra palavra, aliás, uma ou outra não. Todas as palavras em que eu tropeçava, eu não conseguia ler, normalmente me mandavam parar. Eu terminava uma frase e pensava: todo mundo já leu 3 ou 4 parágrafos e eu só uma frase. Eu estava 3 ou 4 níveis atrasada e me pediram para sair da escola porque eles não conseguiam. Bom, eu já estava tão atrasada e eles achavam que eu não conseguiria acompanhar nada. E àquela altura, eu precisava de ajuda, porque eu não estava lendo nada, sério. Saiba que você precisa de ajuda e tente ser específico sobre o que tem de errado. Então, se você puder dizer: é isso que está indo mal, tipo, a leitura. Tá, é isso que está indo mal. E a escrita. Tente ser o mais específico possível para você poder entender o seu problema. E então, peça ajuda. Pedir ajuda é a coisa mais simples que você pode fazer. Só que muita gente não gosta de fazer isso. Então, você não deve ter vergonha. Você não deve ter vergonha nenhuma pelo fato de você ter esse problema. Ou então de pedir ajuda. Ank. Isso. Enk. Isso. Oink. Oink? Onk. Não tem E aqui. Onk. Onk. Isso. E qual era essa? Oink. Tem algum porquinho aqui, é? Não, mas deveria ter. Mas não tá escrito oink, tá legal? Não é como o porco faz. Onk. Diga onk. Isso. Tá, eu confundo. Eu confundo as palavras com O. Tudo bem. Onk. Onk, isso, tá. Agora toma cuidado. Não é um porquinho, hein? Oink. Oink. Onk. 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 A escola não está me ajudando como deveria ajudar. Ela deveria ter um programa para ajudar crianças como eu.
Mas não tinha, então tivemos que procurar outras 2 escolas. Disseram que essa escola seria melhor para mim, porque todo mundo se encaixa. Me deixa meio feliz, porque eu sei que todas as crianças têm alguma coisa de diferente e isso me deixa à vontade. Mas por algum motivo, na hora do lanche não é muito boa, porque eu sempre choro. Nas quartas-feiras. E isso não é tão feliz. Mas às vezes acontece e não dá pra parar. Mas às vezes você consegue. Você sabe por que se sente assim? Deve ser porque na minha outra escola as crianças nunca queriam que eu sentasse com elas. Eles me tratavam como se todo mundo na escola fosse de um jeito e eu não era. Então, elas achavam que diferente é ruim, mas diferente é bom. E quando você aprendeu isso? Bom, é como um instinto pra mim. Quando eu conheci a escola, quando minha mãe me levou para o portão da escola para conhecer a professora e ela estava esperando por mim, eu fui recebido. Não recebido. Eu acho que fui apresentado a uma mulher má. Foi como entrar no castelo do Drácula e ser recebido por alguém que fala assim, com a cabeça assim. Você é o garoto novo? Sim. Dirija-se a mim como senhora Adams e não se esqueça disso. E fez assim com os olhos. Venha comigo, vou apresentá-lo aos outros alunos. Aqui está o giz. Aqui está a lousa. Escreva seu nome. E eu fiz a figura de um homenzinho, que era eu. Algumas crianças começaram a rir e eu pude ouvi-los. Este não é seu nome. Escreva seu nome. Eu peguei o giz e fiz Fiz um círculo e mais um círculo e desenhei um cachorro, que era o meu cachorro, e desenhei qualquer coisa. Porque eu não tinha a experiência da escrita, só isso. E aí ela me disse, crianças, aqui nós temos uma mostra do fracasso. Ele é um fracasso. Isto é o que não se tornar. A razão de a palavra fracasso estar no dicionário é o próprio Willard. Willard é fracasso. Quando ela me disse aquilo, eu disse a mim mesmo sendo só uma criança. Eu entendi o que ela disse, então, por ter me dito que eu era aquilo, ela me destruiu. Eu fiquei destruído. É isso, destruído academicamente, devastado. E acabou. Eu virei um recluso, eu me trancava muito. Desaparecia como Howard Hughes. Ficava lá trabalhando. Eu entalhei a senhorita rabichando um palito de dente na ponta. E a primeira coisa que minha mãe me disse foi: isso é lindo. Isso está muito, muito bom. Isso é incrível. Minha arte virou uma defesa. Então eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor artista, eu vou ser o melhor artista na minha cabeça. Arte no Fundo da Agulha, coleção Hollywood, por Willard Wigan.
Muito obrigado. Foi um prazer. Eu vi um microscópio na mesa e levantei a mão para fazer uma pergunta. E aí ele disse, você não precisa saber porque seu cérebro não tem a capa. Não tem... O Sr. Rayleigh disse, você não precisa saber porque seu cérebro não tem a capacidade. Então, é inútil. Próximo. Então, quando ele me disse isso, eu olhei para a mesa e vi um microscópio. E meu nome estava escrito nele. Eu decidi pegar o microscópio. E aí eles perguntaram para cada garoto. Bradford, foi você que roubou o microscópio? E Bradford disse, não, não fui eu. Whittaker, foi você? Não. Cutter, foi você? Lear, foi você? Thompson, foi você? Fletcher, foi você? Não, senhor, não fui eu. E chegou para mim. Eu sei que não foi você porque não tem cérebro para um microscópio. Turner, foi você? Aquilo foi uma boa sensação. Sabe, eu sei que não foi você porque não tem cérebro para um microscópio. Essa foi boa. E o que você fez com o microscópio? Eu me tornei o que sou hoje. Continuei criando esculturas cada vez menores. Aí comecei a experimentar com meus dedos. Enquanto esculpia, eu olhava o movimento do pulso, comecei a controlar minha pulsação para trabalhar entre as batidas do coração. A moldura é o fundo. Se eu quiser colocar a Arca de Noé aqui dentro com 15 animais ou 20, eu consigo. Agora eu posso colocar 9 camelos no fundo da agulha, coisa que eu já fiz. Mas minha favorita é Alice no País das Maravilhas com o Chapeleiro Maluco. Essa é minha favorita. Essa eu posso olhar e fazer... O Charlie Chaplin foi bem difícil. Essa é uma das favoritas de todos os tempos, porque está na ponta de um cílio. Então, quando eu vi, estava sendo convidado para o Palácio de Buckingham para receber uma medalha. E é uma das mais altas honras que você pode ganhar. Chama-se MBE. O príncipe Charles estava lá, fez uma reverência, apertou minhas mãos e ele me disse: essa é a forma arte mais fenomenal que eu já vi em toda a minha vida. Como alguém cria tais obras de artes, tais maravilhas. É inacreditável. Você é um verdadeiro gênio. Simplesmente incrível. E ele apertou minha mão durante um bom tempo. Ficou chacoalhando minha mão. Rod Stewart e outros esperavam ali. E minha mão estava sendo apertada mais que as outras. E ele disse para mim: como você mantém as mãos tão firmes para esse trabalho? É coisa de gênio. Eu só pensando: obrigado. Porque a cada vez que ele me dizia aquilo, eu crescia e eu olho para o passado, lembro das minhas dificuldades de aprendizado e não me importa mais. A dislexia, na verdade, é um dom. É nisso que eu acredito. Uma das coisas que me faz rir é quando alguém diz: ler é um ato natural. Ler não é natural. A leitura é uma invasão cultural e não tem nada de natural nela. Todo leitor precisa ter, com certeza, um cérebro que criou um novo circuito para esse processo. Bom, no caso da dislexia, o que temos é um circuito diferente que é novo demais para a espécie. É um piscar de olhos evolucionário. Nós lemos há apenas 5.000 anos. Não é nada. É uma coisa incrível lembrar que esta é uma das invenções mais novas da espécie. Mas as crianças entre nós com dislexia sempre existiram. E existem por uma razão. Elas têm um papel muito importante em usar o cérebro em nosso design, em nossa arte, em nossa construção, em pensar de novas maneiras. Elas fazem isso há mais de 5.000 anos. Só nos últimos, 100 anos nós chamamos de
alguma coisa com um nome que pareça uma doença. O coração, para mim, o coração de algumas das dificuldades emocionais que nossas crianças têm como consequência dos transtornos de aprendizagem começa com o fato de que as pessoas igualam a capacidade de ler com ser inteligente, com inteligência. Ler envolve muitos aspectos e envolve o uso da inteligência. Mas se você perceber que a leitura só existe como circuito que conecta a inteligência a ele mesmo, não se trata de inteligência. Essa inteligência já existe independentemente. É estar ligada ao circuito. Ler, como sabemos, para mim é um dos grandes milagres da cognição. Mas não é equivalente à inteligência. Algumas de nossas crianças disléxicas são seres humanos extremamente dotados intelectualmente. É uma forma de inteligência, é uma forma de organização cerebral que elas têm, que as leva a ser, muitas vezes, nossos artistas, nossos arquitetos, nossos reconhecedores de padrões em radiologia e astronomia. Mas eles sempre pensam diferente do nosso raciocínio convencional do hemisfério esquerdo. Eu os adoro. Nossa espécie jamais seria o que é sem essa forma de organização cerebral. A descoberta foi uma coisa que fizemos há 25 anos, quando tentávamos entender o fenômeno básico de como os cromossomos se mantêm. Então, os cromossomos ficam na célula e têm de carregar todo o DNA para o material genético da célula. E havia esse mistério de como ele pode ser completamente copiado até o fim a cada divisão celular. O prêmio Nobel foi dado para fisiologia ou medicina e as implicações médicas da descoberta não ficaram aparentes, até prosseguirmos e entendermos que essa enzima telomerase tem um grande papel em doenças humanas. Quando acha que entendeu pela primeira vez que tinha dislexia? Não entendia o que era dislexia até bem mais tarde, porque no meu tempo não diagnosticavam dislexia. Me diziam que eu soletrava mal, me tiravam das aulas, me punham em recuperação, e eu sempre pensei que eu era meio burra. Eu tirava D e E nas aulas de inglês e eu não estava nem aí, porque não ia contar para nada, sabe? Mas lembrando disso anos mais tarde, eu pensei, sabe, talvez exista mesmo algo errado aqui. E aí, quando chegaram as provas admissionais, eu fui muito mal nelas, tanto na graduação como no doutorado. E a única coisa que eu consigo perceber é essa conexão entre, sabe, minha completa incapacidade de ver uma nova palavra e pronunciá-la. Ainda não consigo fazer isso. Ler para os meus filhos pequenos livros de dinossauros. Eu não conseguia. Os nomes de dinossauros eu pronunciava todos errados. Mas pelo menos eu memorizava, como Triceratops. Eu consigo agora. O ictiossauro, mas é só porque eu memorizei. E aí, quando meu filho se revelou disléxico, eu tive um pouco mais de compreensão. Quando ele teve problemas na escola, precisou de tutores e tudo mais. Ficou muito claro para mim que seria bom se ele tivesse ajuda desde cedo. E aí eu li todos os livros sobre dislexia. E eu decidi, sabe, ajudá-lo também. E ele está muito bem agora. Ele está na escola normal. Mas depois de pensar sobre a dislexia e tudo isso, de ler mais a respeito, eu volto atrás e questiono. Talvez eu não fosse tão burra quanto achava que era. E sabe, eu aprendi que tinha que dar duro, mas talvez eu me colocasse em outra categoria. Porque eu não tinha ninguém para dizer, não é porque você é burra, é porque tem outro problema. O que eu posso dizer para o meu filho, e eu posso dizer, olha, sou professora na Johns Hopkins, só porque é disléxico não quer dizer que não pode fazer o que quiser. Então, nós obtemos 2 tipos de imagens. Aquelas que contêm informação funcional sobre onde existe atividade cerebral e outra que nos dá informação sobre a anatomia do cérebro. E esta imagem é o cérebro do nosso participante neste momento. E estamos rolando do lado esquerdo para o direito e começamos a ver as estruturas cerebrais que nos interessam.
O objetivo de usar imagens cerebrais é nos ajudar a entender como o cérebro é especializado para funções diferentes e a função do nosso interesse é a leitura. As pessoas que duvidam da existência da dislexia, eu acho que não deveriam duvidar, porque a pesquisa é muito clara. A tecnologia que usamos, a imagem do cérebro, é uma das áreas que eu acho que ajudou as pessoas a entenderem que, apesar de ser uma condição invisível, agora ela é visível, porque podemos vê-la no cérebro. Já sabemos há quase 30 anos que, quando se olha para a anatomia cerebral de uma pessoa com ou sem dislexia, existem algumas diferenças visíveis, quase que a olho nu. E o que descobriram é que em leitores capacitados, vemos uma rede no hemisfério esquerdo, envolvendo regiões do lobo temporal. E depois, para cima, as áreas parietais e a região frontal. 3 áreas que estão tipicamente envolvidas com a leitura. E o que vemos em leitores disléxicos é que as áreas de trás do cérebro parecem não se envolver no processo de leitura como em leitores não disléxicos. E o que isso mostra é que áreas no hemisfério esquerdo tendem a ser subativadas em pessoas não disléxicas. Que eles têm áreas subativadas no cérebro, no córtex parietal e temporal. Mas o que é chocante aqui são as mudanças que observamos no hemisfério direito, e pensávamos que o hemisfério direito não se envolvesse tanto no processo de leitura. E a mudança parece ter acontecido em parte pelo hemisfério direito se ocupando do que costuma ser considerada uma função do hemisfério esquerdo. Então, a dislexia do desenvolvimento é um transtorno de aprendizagem e, nesse campo, é a mais proeminente de todas, responsável por 80% de todos os transtornos de aprendizagem. Por que as crianças têm dislexia? Bom, por várias razões. Repito, é considerada hereditária. Então, você vê em alguns indivíduos que têm dislexia que ela já existe na família. Se você tem um pai com dislexia, as chances de o filho ser disléxico são entre 35% a 40%. Então, é de família, sabemos disso. Acho que é importante reconhecer quando você trabalha com um aluno disléxico que este é um problema crônico. Não desaparece. Isso ajuda em termos de fazer com que desenvolvam a postura correta para reconhecer que sempre terão de lidar com isso. Mas a maioria da população disléxica é de adultos e não deveriam menosprezá-los. O problema com os adultos não é mais um ambiente educacional onde recebem intervenção. Então, eles nem sempre têm acesso para continuar a melhorar sua capacidade de leitura, mas o que eu e outros mostramos é que quando se ensina um adulto com dislexia a ler, eles ainda têm a ganhar. E o cérebro é muito moldável, ele demonstra uma forma muito significativa de como se organizar para a leitura. Existem aqueles que acreditam que trata-se literalmente da configuração do cérebro, da capacidade de processar certas coisas e que é um transtorno, um déficit, uma disfunção dentro do cérebro. Esta é uma visão médica. A outra visão que eu prefiro e a qual me inclino mais é que é simplesmente variação humana e que as pessoas nascem diferentes. Se você pensar que a raça humana está dividida em 2 tipos, os com dificuldade de aprendizagem e os que não têm dificuldade, fica muito questionável, porque os outros acham que é isso que define a pessoa. Mas, em essência, foi-lhes dado um rótulo que deveria ser benéfico, em teoria. Mas, em muitos casos, eu diria que na maioria deles pode ser prejudicial à criança, dependendo da localização da escola, de como seus professores ensinam e coisas assim. Eles viram cidadãos de segunda classe. O sistema não reconheceu isso. A educação especial, como um campo, não reconhece isso de fato, o que é muito intrigante. Nas pessoas que são rotuladas, esse rótulo as acompanha para a vida toda. Acaba ficando escrito dentro delas. E elas o interiorizam e acabam pensando em si mesmas como não boas, inferiores, não pessoas normais, etc, etc. E eu acho, psicologicamente, que isso é muito cruel de se fazer com crianças, ou seja, a educação especial, francamente. Detesto definir dessa forma, mas é disfarçada e chamada de especial. Mas, na realidade, é educação para alunos que foram rotulados como incapazes.
Eu acho que começou quando eu estava no ensino fundamental. Quando eu fui tirada da 6ª série e também das aulas normais para as aulas de educação especial. Nunca me rotularam como especial ou diferente. Simplesmente diziam que eu era muito lerda. Para entender e para fazer o meu trabalho, principalmente em matemática e leitura e escrita. Alguma vez disseram que era disléxica? Não. Só disseram que eu era lenta. Às vezes, quando você é uma criança do gueto fechada numa caixa com recursos socioeconômicos limitados e coisas assim, você não consegue se enxergar como nada além de uma criança com dificuldade de aprendizagem. Eu acho que rotular, às vezes, coloca os alunos em uma caixa que limita suas capacidades. E é difícil para eles reconhecerem suas qualidades. Depois disso, então, eu sentava, fazia meu trabalho e seguia em frente. Sem nunca receber muita ajuda, mas eu acho que por estar numa sala menor eu deveria, mas nunca ajudaram. Por quanto tempo frequentou a educação especial? Até me formar no ensino médio. Uma vez que as crianças são colocadas na... Elas costumam chamar de hotel barata. Lembra da propaganda? Depois de entrar você não sai mais? E cerca de 2% das crianças voltam para a educação normal. São reprovadas e não recebem educação especial. Uma quantidade minúscula, tipo 1 em 50. Para crianças que são consideradas disléxicas, eu preciso registrar que existem alguns programas excelentes para crianças consideradas disléxicas em escolas públicas. Eu diria que, no mínimo 50% das crianças com transtorno de aprendizagem desistem, principalmente em salas de aula fechadas. Então, sempre foi um problema para mim que crianças rotuladas como deficientes, seja no aprendizado ou em qualquer outra coisa, realmente tivessem acesso a outras crianças. E a toda oportunidade de aprendizado também, porque é mais uma questão de direitos civis numa democracia. Quem pode dizer que você não deveria estar numa sala com 95% de seus colegas não deficientes? Quem se beneficia de rotular crianças com dificuldades? Quem se beneficia disso? Quase sempre não são elas que se beneficiam. As escolas funcionam melhor, com mais eficiência. Os professores podem ser treinados em programas. Você aprende isso, você aprende aquilo. Mas beneficia crianças com transtorno de aprendizagem? Não a maioria, não na minha experiência. Então, depois do ensino médio, eu tentei entrar numa faculdade pública na Filadélfia e eu fiz uma prova. Era uma prova de admissão e eu falhei. E eu procurei uma conselheira e ela disse: "Quem te disse que você podia estar aqui? Sabe, como você conseguiu chegar tão longe?" E então ela gritou e essa foi a pior experiência que eu já tive. Eu desisti por um tempo. E pensei que a minha vida era isso. Comecei a fazer faxina. Sério, eu pensei, tá, é isso. E acabei fazendo faxina no distrito escolar da Filadélfia. E eu fiz faxina por bastante tempo lá. Porque eu pensava que essa era a minha capacidade. Era só isso que eu sabia fazer. Eu ainda tinha certeza que em algum lugar lá dentro de mim, de que podia fazer melhor. Mas eu não sabia como. Minha fé me sustentou. Mesmo. Minha fé. Minha fé e saber que devia ter alguma coisa melhor que aquilo. Eu não podia me limitar a simplesmente ouvir que eu era burra e aceitar aquilo. Sabia que tinha algo melhor para mim. Só não sabia como conseguir. Dislexia é um jeito especial de ver as coisas. Eu gosto de chamar de um tipo diferente de mente.
Que tipo de mente? No caso do Theo, de primeiro grau, ele tem a inteligência. Só existe uma falha no modo como ele recebe a informação. Uma falha? É, ele só tem um problema no modo como processa a linguagem. Quer dizer que não há nada que possamos fazer? Nada disso. Há especialistas que podem ajudar disléxicos a superar esses problemas de aprendizado. Ele só precisa trabalhar com o programa que eles desenvolveram. Então, se meu filho fizer o que eles disserem, pode ser ajudado. Sim. Em um episódio de Cosby, foi ali que eu pensei, uau, eu tenho dificuldade em escrita e em leitura. Eles falavam das dificuldades do Theo com dislexia e eu nem sabia o que era dislexia naquela época. É sério, uma luz se acendeu e foi um alívio, porque todos aqueles anos eu não sabia o que eu tinha, eu só lutava. Eu fui para a faculdade, ou eu voltei para a faculdade, com a ajuda de uma tutora, Judy Mazur, que foi e ainda é um tremendo de um apoio para mim. Eu trabalhei com ela por 3 anos antes de conseguir voltar para a faculdade. E eu me inscrevi na Harcum College. E passei. Eu fui aceita e completei a escola Harcum dentro de 2 ou 3 anos, com nota máxima. Eu acho que a dislexia faz parte de quem você é. Mas não é. Não é quem você é como pessoa. É só uma coisa que você tem. Cada vez mais alunas com dislexia frequentam os cursos de 4 anos de faculdades como a Evergreen State, em Olympia, Washington. Se uma aluna revela sua deficiência, ela é protegida pela Lei de Proteção aos Portadores de Deficiências, que garante que ela receba os ajustes necessários para ser bem-sucedida em nível universitário. Eu ainda lido com a ansiedade para entrar na sala de aula. E exige muita energia e as pessoas não percebem o quanto aquilo te esgota depois de um tempo. E o quanto é fácil simplesmente desistir e cair no esquecimento. Realmente levou algum tempo para eu conseguir falar com os meus colegas, para eles não perguntarem por que você está aqui, sabe? Para conversar com eles sobre os problemas que eu enfrento. Porque eu acho que para eles, na cabeça deles, você tem essa limitação? Por quê? Por que você está aqui? Muito o que eu queria fazer mesmo é te dar essa carta de recomendação e ver se você entende tudo o que está escrito nela. Tá, tudo bem. É um bom jeito de começar. Muito bem. Este é sempre um momento de ponderação para mim, sobre se eu quero e o quanto eu quero revelar. Uma das razões para tentarmos ensinar pelo menos 2 ou 3 modalidades diferentes é que temos muitas pessoas com estilos diferentes de aprendizagem na classe. Temos um rapaz que é ligeiramente autista e tem Asperger's? Pode repetir? Asperger's. Temos duas pessoas com dislexia. E uma pessoa com ansiedade, pânico, ansiedade extrema, e eu tenho que observar seu ritmo, ver o quanto ela aguenta. Então, é por isso que tentamos focar o aprendizado, para que a instrução não lide apenas com estilos diferentes de aprendizagem e padrões diferentes, mas também a apresentação. Eu ensinei mímica uma vez, uma mulher que era cega e... Foi uma grande experiência para mim, porque me mostrou o quanto das minhas referências eram visuais e o quanto eu usava o quadro. Então eu tive que mudar tudo em volta para ter certeza de que ela, conseguiria entender os conceitos e tal, e fazer muito trabalho tátil usando as mãos e tal. E então, porque o principal é que você obtenha sucesso. Então, seja lá o que nós dizemos onde é a praia. E aí você escolhe se quer nadar de peito, de borboleta, ou se quer chegar mergulhando. Tá bom. Bom, para mim, o processo visual é provavelmente melhor. Para mim, é útil poder recorrer a anotações. Mas eu não tomo notas tão rápido quanto eu gostaria. Eu acho que o que seria interessante tentar com você e o que não funcionou com os outros professores, mas acho que pode dar certo, é se
eu passar aqui depois das aulas para expandir algumas coisas que eu anotei. Perfeito. Porque geralmente alguma coisa ressoa em mim e aí eu quero continuar falando a respeito. Olha, eu não entendo como outras pessoas conseguem. Acho que alguns meio que escondem. Eu não faço ideia, porque foi assim que eu aprendi que eu consigo o que eu preciso para chegar lá. Tendo essas reuniões. E nós devemos ter essas reuniões para que a escola legalmente ofereça esses serviços. Mas alguns professores que estão aqui já faz anos me disseram que eu sou a primeira aluna a fazer isso com eles. E eu não sei o porquê disso. Isso me assusta um pouco. Mas também que a dislexia seja associada a todos os outros transtornos e de repente você diz dislexia. E de repente o que passa pela cabeça deles são todos os outros alunos que têm problemas na classe. Então não existe uma compreensão dos professores do que realmente significa. O governo dos Estados Unidos continua a conceder imensas reduções de impostos e indenizações para as indústrias de petróleo, gás e carvão. Enquanto isso, as discretas indústrias solares e eólicas precisam mendigar e implorar apenas para estender seus modestos créditos fiscais. Uma das coisas que eu percebi é que o fato de eu não saber ler desde cedo fez com que eu não tenho várias estratégias que as outras pessoas têm. E eu não tenho, mesmo com essa tecnologia assistiva, eu não desenvolvi realmente a capacidade de compreensão do texto. E eu sinto que eu estou o tempo todo tentando alcançar, eu sinto que o cérebro tem que pensar de um modo completamente diferente quando você lê um texto. E meu cérebro ainda não se adaptou completamente. De um rádio a pilha, eles ouviram que a mídia estava falando sobre os acampamentos. Se esse é o primeiro amigo que faz na faculdade, digamos que não é um ambiente muito acolhedor. Acampamentos. Os oficiais se perguntavam o que iriam fazer com todas as famílias vivendo ao longo da estrada. Houve muitas vezes em que eu pensei que eu não conseguiria. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer a mim mesma no jardim de infância, você vai vir para cá, eu não acreditaria de jeito nenhum. Durante um bom tempo eu pensei, esse é um privilégio pelo qual eu tenho que batalhar. É um privilégio que eu nunca vou ter naturalmente, mas que eu tenho que fingir para conseguir. Mas eu sinto que a essa altura, eu tenho que acreditar que eu tenho tanto direito a estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Quando eu tentava explicar às pessoas que os livros me acuavam na forma em que estavam, elas não queriam ouvir. Elas não queriam ouvir, eu tenho dificuldade para ler. Não, meu filho. Bom, olha só, se você se esforçar um pouquinho, se você se concentrar um pouco, se você se dedicar mesmo, você consegue. Bom, alguém numa cadeira de rodas consegue subir escadas. Eu as vi fazer isso em protestos. Meu amigo David Carmel conseguia. Ele se jogava nos degraus e com os cotovelos ele conseguia subir. Um por um. Tá? Mas esse não é em nosso senso comum subir escadas. Ele está provando que precisa de uma rampa. Superar a dislexia é uma expressão capciosa que sugere um interesse em consertar as pessoas. Eu não preciso ser consertado, sabe?
E com os meios externos, eu fui bem sucedido. Eu tenho um MBA na Stanford, eu tenho um emprego no Vale do Silício, eu tenho uma vida feliz, eu tenho uma esposa incrível, eu tenho uma casa, eu tenho tudo que deveria ter no sonho americano. Preciso me superar? Não. Eu leio terrivelmente. Eu soletro ridiculamente. Eu tenho menos de 1% de capacidade de identificar uma letra quando me mostram uma. Tem uma ressonância que mostra que eu tenho 0 atividade no meu lobo temporal parietal. Não 0, mas muito pouca, enquanto que na maioria das pessoas ela é uma árvore de Natal. O ato de ler a palavra é como me levar para diante da escada e me fazer subir de cotovelos todas as vezes. A certa altura, você precisa desistir e seguir adiante. Porque a parte interessante da dislexia é o futuro. Não é o que aconteceu. É o que vai acontecer. Seguindo adiante, eu consegui alguns ajustes. Agora, eu posso pegar um aparelho e tirar uma fotografia. E ele vai ler para mim. Eu posso escaneá-lo com um scanner de mesa e transformá-lo em fala para que eu possa ouvi-lo. Eu costumava mandar meus documentos por fax para minha mãe para que ela os lesse para mim ao telefone, tá? Agora, eu tenho um computador que faz isso. Os computadores estão duplicando sua capacidade a cada 2 anos, a cada 18 meses. Então eu sabia que logo eu seria capaz de colocar tudo junto numa caixa. E comecei a pensar em como projetá-la. E o que eu inventei foi: tire uma foto e ouça. Aponte, fotografe, ouça. Agora eu ligo a câmera e tiro uma foto assim. Assim como muitas iniciativas anteriores. Os dois entraram e procuraram cadeiras, ambos virados para a rua. Ela procurou o garçom, mas não... Ele está lendo. Então... Garçom. Garçom. Eu não conseguiria soletrar isso. G-A-R, C cedilha, O-M. Nós tiramos o texto da página e podemos lê-lo. Isso me dá acesso ao texto, simples assim. Agora eu tenho acesso. Bom, eu acredito que esta tecnologia é a rampa para o livro. E esta é uma personificação dela. Existem muitas outras por aí no futuro. E eu me dedico a torná-las acessíveis para mais e mais pessoas, porque se você tem este acesso, então tem acesso ao texto. E no fim você tem acesso à esperança e ao autorrespeito. Um estudo recente, patrocinado pela Fundação Kaufman, relatou que assombrosos 35% dos empreendedores são disléxicos. O estudo revela que disléxicos bem-sucedidos desenvolvem habilidades para compensar seus déficits e que essas habilidades propiciam uma vantagem nos negócios. Estes empreendedores têm excelente comunicação verbal, disposição para delegar autoridade e são altamente criativos na solução de problemas. Nossa fundação se concentra na formação de novos negócios. A última coisa no mundo em que uma fundação que lida com negócios se concentraria é na questão dos disléxicos e a conexão desses traços em seres humanos com a formação em negócios. Sucesso, dislexia. Aqui estão 4 ou 5 pessoas que criaram grandes companhias criticamente importantes para os Estados Unidos e para o mundo. Disléxicas? Como pode ser? A verdadeira questão é quem tem talento para montar grandes companhias e criar as novas. Então, uma das perguntas era, essas pessoas são mais visionárias? Elas veem as coisas de outro jeito? Então, chegou-se à conclusão de que a sociedade continua enfatizando o número de habilidades necessárias para o sucesso que eles parecem não ter. Então, eles constroem o ambiente no qual serão bem-sucedidos. Esta é a minha hipótese de trabalho para explicar por que existem todos esses empreendedores com os traços da dislexia. E muitos deles não foram para a faculdade. Eu fico cada vez mais impressionado, mesmo em negócios técnicos, onde as pessoas veem um negócio que podem começar e sabe, pode ser chocante, mas se você pensar nisso,
Você não precisa de um diploma para ser empreendedor. E essas pessoas, os resistentes, os excluídos, fazem imensas contribuições para o benefício da humanidade. Eles expandem o bem-estar humano. Empreendedores expandem o bem-estar humano. E na medida em que temos mais disléxicos fazendo isso, pode-se dizer que os disléxicos têm uma licença particular na capacidade de expandir o bem-estar humano. Acho que quando você começa correndo grandes riscos. E muitas vezes você não tem nada a perder. No meu caso, eu não tinha nada a perder, eu não tinha dinheiro, então resolvi tentar. O que quer que você faça, se ganhou $1 e perdeu no dia seguinte, ninguém está nem aí. Acho que ainda corro riscos, mas eles precisam ser muito mais calculados, há muito mais responsabilidade. Digamos que eu separe $1 milhão para investir num projeto. E se perdermos, perdemos. E creia, eu já fiz isso. Felizmente ganhei mais que perdi e, portanto, consegui ficar a salvo aqui. Mas eu perdi milhões e milhões e milhões de dólares. Eu tinha 23, 24 anos quando vi um forno a pellet pela primeira vez e fui a uma loja de fornos e disse, nossa, isso aqui é incrível, eu nunca vi nada assim. E tinha uns pellets ali. E aí ele disse, está interessado em comprar um forno? E eu disse, até que estou, a novidade. De onde vêm esses pellets? E ele disse, de Montana. E eu disse, que loucura, Montana. Eu não compro minha lenha em Montana e ninguém que eu conheço jamais compraria lenha de Montana. Então, por que isso vem de lá? E ele disse, é o único lugar que fabrica. E eu disse, nossa, por que ninguém faz aqui? E ele, eu não sei, por que você não faz? É uma fábrica bem grande. É uma das maiores do país. Tem umas 5 semanas de madeira atrás de nós e esta pilha é muito mais longa do que larga. E equivale a uns 20 caminhões de madeira por dia. E aí vem mais um. Cada uma dessas fábricas está produzindo o equivalente a cerca de 4.200 litros de petróleo em energia por hora. É algo como 38, 39, 40 milhões de litros ao ano de petróleo que estamos substituindo com essas fábricas. Meu objetivo é ter dezenas e dezenas destas fábricas. Acho que, tecnicamente, eu estava na 2ª série quando fui rotulado com dislexia. Eu soube desde muito cedo que tinha dificuldades em atingir na escola o que todo mundo estava atingindo e que esperavam que eu atingisse. E, é claro, no currículo que eu recebi, ler era uma das minhas dificuldades, ainda é. E talvez também pela combinação de não ser muito bom nisso e de ter tantas lembranças horríveis dos dias da escola. Sabe, eu simplesmente não leio. Eu li 2 livros na vida. Ler era terrível. Eu passei anos e anos e anos tendo pessoas, tutores, tentando me fazer ler. Eu estava lá pela 8ª série quando eu finalmente aprendi a ler. Eu terminei a escola realmente incapaz de ler. E a oficina do colégio era a única coisa no ensino médio de que eu realmente gostava. E o professor adorava. Era o único tapinha nas costas que eu recebia, que eu sabia que não era de pena. E ele se chamava Pacenka. E ele ficava depois do horário para me deixar brincar. E foi aí que eu aprendi. E todas as outras aulas eram dispensáveis. Menos aquela. Desculpe. Desculpe. Na escola, foi incrível, Susan. Eu sofri muito na escola. E, finalmente, no ensino médio tinha as oficinas. Eram lugares incríveis. Os professores gostavam muito do que eu fazia. E o que você fazia? De tudo, qualquer coisa. Partes e peças de máquinas. Eu gostava de bicicletas e criava novas. Eu não podia comprar peças caras de bicicleta, então eu copiava e criava na oficina.
E na oficina de marcenaria eu fazia moldes, inventava ideias e modelos, depois voltava para a oficina de metais e tinha oficina automotiva. Eu trabalhava horas e horas e horas naquela oficina à noite. Eu não podia estar ali, mas ele até desligava as câmeras e ligava a força e me deixava em paz. Então, mas sistematicamente, a escola fechou todas as oficinas. E foi o último golpe. Então foi durante sua época no ensino médio que as fecharam? Foi. E foi deplorável. E, por fim, é claro, eu acabei o ensino médio e tentei na faculdade. Falhei e aí soube que a oficina estava à venda. Então, eles iam leiloar tudo e eu fui o primeiro da fila. E aquele mesmo Joe Pacenka estava lá para ajudá-los a avaliar quanto valia cada coisa. Estava encarregado de vender. E eu peguei cuidadosamente os $2.000 e ajustei para o que achava que eram os valores de cada coisa para poder dividir igualmente para tudo. E disse, meu Deus, isso não é o bastante. Não chega nem perto e não é um preço justo. E ele me disse que... ele me disse o valor de alguma coisa é o que alguém está disposto a pagar e só tem você aqui. Você está pagando exatamente o que vale. E eu nunca esqueci essa frase. Então eu carreguei todo o maquinário e levei para casa. E eu coloquei no meu porão e aí reconfigurei a coisa toda. Eu nem tinha eletricidade na minha casa, então eu tive que reconfigurar toda a eletricidade, instalar transformadores e tal, para poder ligar tudo aquilo, e era energia trifásica, e eu consegui fazer funcionar. E naquele porão eu comecei a criar, esta empresa. E aí, da minha casa, com aquela oficina da escola, eu construí toda esta fábrica, ou seja, literalmente com coisas do lixo. Eu revirava montes de lixo porque não queria gastar dinheiro com nada e fazíamos pellets ali. Deu certo. Se você me perguntar isso é um dom, com certeza, eu garanto. Você pode me oferecer $100 milhões agora mesmo para tirar a minha dislexia, se é assim que quiser chamar, e me colocar no aprendizado normal. Não existe dinheiro que você poderia me dar agora, e eu teria pago qualquer coisa na escola para que isso fosse embora. Então, foi de um grande fardo e de uma doença terrível para um dom que eu acredito ser um motivo de eu ter grande sucesso, e eu espero ter muito, muito mais sucesso. Então, para mim, o transtorno de aprendizagem, eu me sentia trancada. E eu precisava sair. E eu dei um jeito. E qualquer pessoa com transtorno de aprendizagem pode fazer exatamente a mesma coisa. A mente é demais, a mente é incrível e não é só de um jeito que ela funciona. Então, o que funciona para você, você sabe. Você sente nas suas entranhas. Quando eu leio, eu não estou lendo necessariamente para compreender, mas estou fotografando e memorizando tudo que eu vejo. E eu posso lembrar e dizer para você onde está, que número é. Ainda me lembro do número da Roberta Walker de Hinkey, 760-253-5454. E eu posso pôr esse número num teclado e guardar dentro do meu cérebro. E é assim que eu me lembro das coisas, e isso se tornou o meu dom e meu jeito de ter sucesso na minha carreira. Mesmo sendo uma secretária assistente paralegal, qualquer coisa que fizesse no trabalho, se alguém me dissesse, você não sabe fazer isso, porque talvez percebesse minha dislexia ou me pedisse para ler e eu não entendesse direito, então iriam ver e pensar, ela não sabe o que está fazendo. Eu sei sim, no instante em que você apresenta um desafio, você vê. E acho que é algo que ainda me motiva. Quando a saúde e a segurança pública são ignoradas de uma forma tão nociva, com tanto descaso por fazer o que é certo, eu não me contento em tornar a dianteira e ser uma voz para essas pessoas. Então, não, repito, eu não tenho medo da dislexia, jamais.
E ninguém deveria ter. Eu disse no começo e digo de novo com perspectiva. Esse é meu dom. Eu não seria quem sou se não tivesse dislexia. E ela abriu muitas portas para mim. Ela me desafiou, me tirou daquela caixa. Eu não queria ser rotulada e ela me ensinou a me defender e usar minha voz e a ter orgulho de quem eu sou. E eu tenho, se você olhar para a história, se olhar para as pessoas que entrevistou e para os estudos que foram feitos, eu acho que é um grande dom. Eu acho que é uma forma maravilhosa de inteligência. Eu realmente acredito.